Então, o que que a gente precisa? Vamos aprender a realizar esse exame, tá? Então é importantíssimo a realização do exame. Primeira coisa, pessoal, conferir o acesso, né? Ah, o acesso tem que ser à direita ou tem que ser à esquerda? Então isso é uma dúvida que constantemente a gente vê rondando dentro dos serviços, tá bom? Então, rodando dentro dos serviços, e lá a gente orienta o pessoal da enfermagem e eu tenho visto que às vezes tem pessoas orientando de forma errada, tá bom? Então, o que, que a gente precisa? A gente precisa entender o porquê da direita e o porquê da esquerda. Então, isso é de grande importância para a gente estar entendendo, tá? Por que, que se pede para realizar ali a angiotomografia do lado direito e a angiotomografia do lado, ou a punção do lado direito ou a punção do lado esquerdo? Então, aqui, ó, eu tenho um esboço, tá bom? Aqui é um MIP. Um MIP de uma injeção de contraste, meios de contraste, ó, do lado direito. Injetou aqui do lado direito, tá bom? Do lado direito, vem aqui pela subclávia, entra, o sangue está entrando aqui, vai entrar aqui no átrio do lado direito. Entrou do lado direito, beleza, fluxo sanguíneo e tal, sobe, né, aqui na aorta, aí o arco aórtico está aqui no pedacinho dele, desce para lá. Quando eu tenho uma injeção do lado esquerdo, ó, injeção do lado esquerdo, o sangue, ele está vendo aqui, né, pela veia braquicefálica, ela vem, ela cruza, a informação, ela está cruzando aqui, ó, ela vai até um pouquinho, deixa eu puxar meu vídeo para cá, então ela está vindo para cá, ó. Por isso que atrapalha, mas atrapalha o quê? Atrapalha os exames que eu preciso ver arco aórtico, um TEP, por exemplo, que a artéria pulmonar está nessa região aqui, tá bom? Agora, quando eu faço o estudo daqui para cima, tá? Daqui para cima, no caso, se não tiver acesso à direita, tá bom? Se não tiver acesso à direita, não vai atrapalhar tanto, tá? Então, assim, para angiotomografia cerebral, do crânio, tá? Do crânio, eu não preciso funcionar exatamente à direita. Agora, mas eu quero fazer um estudo de carótidas, que normalmente é associado, tá, pessoal? Então é difícil o médico pedir só cerebral. Mas ele pede carótida e cerebral. Agora, se ele pede carótida, a carótida, eu preciso estar fazendo um estudo em cima da carótida, eu preciso estar estudando, pegando ali a região do arco aórtico, ó, o arco aórtico está aqui para baixo, aqui, ó, nem apareceu na imagem, tá bom? O arco aórtico está aqui. Esse estudo teria que ser daqui para cima, tá bom? Agora, se eu faço o estudo daqui para cima, essa informação vai estar cruzando, tá? Então, quando eu faço um estudo de carótidas, a carótida está aqui, ó, eu faço o estudo de carótida, aí sim é indicado funcionar do lado direito, tá bom? É indicado funcionar do lado direito. Agora, se eu tenho um estudo só cerebral, então fique bem claro, se é um estudo só cerebral, que é o que a gente está estudando aqui, não precisa ser à direita, tá bom? Ah, mas a direita vai perder um pouco o fluxo, isso aí você compensa ali no bonus track, mas se for carótida, é importantíssimo ser à direita. Se for só cerebral, tá bom? Cerebral não tem tanta importância, então pode fazer um acesso do lado esquerdo, nesse caso, tá bom? Ah, dá para fazer a angiotomografia injetando na mão? Dá para fazer? A gente até faz, né? Mas a qualidade fica muito ruim. Tem serviço que não tem injetor. A gente consegue fazer, se eu pegar uma equipe que está, né, já bem treinada, o pessoal da enfermagem bem treinado, que vai principalmente funcionar um calibre, né, um grande, um acesso bem calibroso, e muitas vezes uma conexão ali de duas vias, ele injeta uma seringa, o outro injeta outra, injeta rápido ali, a gente consegue fazer um cambalacho ali e consegue realizar ali uma imagem bem arterial. Mas o ideal é o uso da injetora de contraste, tá bom? O uso da injetora de contraste, claro, cada serviço, cada aparelho, cada injetora, a gente tem uma programação já. Aqui tem uma programação básica que eu passei para vocês, que normalmente essa programação que a gente usa no dia a dia. Então, uma injetora aí com uma pressão de 300 PSI, a gente vai trabalhar com fluxo um pouquinho alto aqui, ó, de 3,5. Ah, mas dá para trabalhar com 3? Dá. 2,5?
Dá. 2, putz, já está ficando ruim, entendeu? Dá 4, 4 também dá, dependendo do acesso. Então, assim, um fluxo 3,5 ali é uma média. Injetora de duas cabeças, que eu trabalho com soro e trabalho com contraste, então 20 ml para fazer o teste. Lembrando que o teste é ideal é a gente manter aqui o 3,5 do fluxo ou até aumentar, porque é o teste que vai fazer. Não adianta eu testar com 2 de fluxo e na hora de fazer o exame eu estou fazendo com 3,5. Tá? Então, assim, manter o 3,5 para todos aqui. 50 ml de contraste é o suficiente, a gente está trabalhando em cima de crânio, né? E depois um pouquinho de contraste, um pouquinho de soro lá para estar lavando, né? 20 ml para estar lavando. Então, assim, mas lá no meu serviço trabalha diferente, não tem problema. Mas isso aqui é para a gente ter uma noção ali só a gente está do que a gente está realizando, tá bom? Então, é importantíssimo o uso da injetora de meio de contraste. Qual o termo que eu usei? Injetora de meio de contraste, tá bom? Não é bomba de contraste. Para de falar bomba de contraste, tá bom? Você falou bomba de contraste, o professor fica chateado, o aluno fica chateado, todo mundo fica chateado, tá? Então, vamos usar injetora de contraste. Né, uma das formas de a gente estar realizando esse exame ali, a gente pode estar usando dois tipos de técnica de monitorização. Então, eu posso estar, né, a monitorização, o que, que é? É eu estar observando o contraste, né, antes dele entrar dentro da estrutura. No caso, ali no Bolus Track, eu fico cortando na mesma região. E Smart Prep, a gente faz um cálculo em cima do tempo que a gente vai estar utilizando o contraste. Hoje em dia a gente trabalha bastante com Bolus Track, né? Então o Smart Prep é mais difícil, os aparelhos que a gente trabalha, mas assim, eu vou estar mostrando para vocês que o Bolus Track é de uma forma mais simples aqui, tá? E lembrar da escala de Hounsfield, entender essa questão de escala de Hounsfield, mas isso aqui, eu tenho aqui a densidade, quanto que é a densidade da água, quanto é a densidade da gordura, quanto que é a densidade do contraste, né? Então entender por quê. A gente vai estar trabalhando com escala de densidade. Simplesmente a gente vai ter ali a informação de uma estrutura, né? A informação de uma estrutura, e nessa estrutura eu vou estar cortando ela ali até ela chegar numa densidade específica lá. O que eu estou dizendo com isso, né? Estou dizendo o seguinte: a gente precisa lembrar da anatomia. Peraí, eu lembrei da anatomia. Aqui do meu lado, né, direito aqui da tela, do lado direito, eu tenho a imagem de um escanograma, tá bom? Ou scout, em perfil. Mas o meu aparelho faz de frente e de lado. Legal, ótimo, né? Depois até uma dica importante para poder estar trabalhando. Então eu tenho esse escanograma. No escanograma eu já tenho essa visão, isso aqui não vai aparecer para vocês, tá? Isso aqui é uma reconstrução 3D que está em cima. Então eu tenho essa visão aqui dessa informação. Então, assim, essa visão dessa informação aqui, ela tem que estar na sua mente. Isso aqui não vai estar mostrando para vocês. Eu vou colocar aqui, eu vou monitorar aqui na carótida comum. Carótida comum, ela bifurca, ela lembra? Faz aquela bifurcaçãozinha. Então, eu vou estar aqui monitorar ali. Aonde que está essa carótida? Ó, a carótida, tem duas ali, porque está pegando do outro lado, tá bom? Então, aqui, ó, a carótida é isso aqui. Então, isso que eu tenho que estar observando. Ela não vai estar com contraste nesse momento, tá bom? Ela não vai estar com contraste. Então, assim, se ela não está com contraste, ela está. Eu estou vendo ela aqui, tá? Eu sei que ela está nessa região. O ideal, o que é? Eu fechar um pouquinho de janelamento, escurecer um pouquinho. Porque quando o contraste aparecer aqui, quando ele pintar aqui, né, eu tenho uma visão mais clara dele. Neste caso aqui, esse exame, como modelo, ele apareceu de contraste na carótida e já tem contraste, né, descendo aqui na região da jugular, do lado ali, eu tenho contraste na carótida interna e externa, e tem um pouquinho de contraste ali embaixo. Então, assim, ele já fica um pouco confuso, mas o que eu preciso mostrar? Eu preciso entender, né? E depois mostrar. É essa informação aqui, tá bom? É essa informação que eu preciso estar bem evidente. O ideal, no caso, é eu estar trabalhando com o ROI. O ROI é a ferramenta que mede densidade fora. Coloca ele fora. Ele é uma bolinha. Isso aqui é o ROI, tá? Então, eu coloco o ROI fora, numa região ali de ar. Então, quando eu observo que veio contraste, tem contraste dentro da artéria, aquele segundo ali, eu aperto para soltar. Né? Eu aperto, solto o contraste,
o contraste já começa a ficar evidente ali. Então, isso que é importante. Aí eu observar o contraste, chegando e soltar ele. Tá? Então, isso a gente consegue mostrar também numa dinâmica, a gente tem, né, aí algumas aulas mostrando bem essa dinâmica aí do uso do contraste. A aquisição, ela deve ser semelhante a essa aquisição aqui. Vamos passando para vocês o videozinho aqui. Opa, vamos lá. Uma fase arterial. Na sequência aqui, ó, uma fase mais venosa, tá bom? Então eu tenho mais veias aqui, ó. Vou voltar aqui a aquisição. São bem rápida, mas depois, na gravação, estão parando ela. Ó. Então, comecei, tá? É uma fase arterial, eu observo que tem contraste aqui na basilar, eu tenho contraste na fase arterial, então bastante contraste arterial aqui. Na sequência, subiu, foi volta a aquisição ali numa fase venosa. Normalmente a gente faz esse estudo bilateralmente, tá bom? Então a gente faz isso bilateralmente, não, a gente faz esse estudo aí em duas fases. Sobe arterial e desce venoso, tá? Então isso que é importante você saber que, assim, tem contraste, apareceu contraste, é importante você observar essa imagem para ver se ela está com contraste mesmo, tá bom? Quando eu fiz a aquisição, o que, que eu preciso estar fazendo depois da aquisição? Né? Eu adquiri a informação, eu preciso estar trabalhando aí num pós-processamento, principalmente aí em MIP, tá? Então, máxima intensidade de projeções, um MIP, que ele vai estar somando um pouco essa informação. Eu trabalho em cima do MIP e em cima do 3D. No caso aqui, eu tenho um MIP, eu consigo ver bastante contraste, ó, a cerebral média aqui, as posteriores, a anterior, ó, as anteriores, né, as comunicantes aqui. Então, assim, eu preciso ter essa informação e aqui, ó, nesse caso aqui, ó, observando essa informação, eu tenho uma dilataçãozinha, pessoal, ó, tem um zoom aqui, uma imagem. No zoom, eu tenho essa dilatação aqui. Dilatação é provavelmente um aneurisma. Então, eu consigo ver aqui, ó, essa informação. Então, direcionar esse conteúdo de forma que você mostra para o médico, fique mais evidente essa informação para o médico, tá bom? Então, aqui agora, ó, eu tenho aqui um pós-processamento, tá? Um pós-processamento aqui em 3D. Mas tem que fazer 3D? É super indicado, tá? Super indicado aí no caso desses estudos, é super indicado. No caso aqui, né, um aparelhinho bem moderno, com uma qualidade muito boa do exame, eu consigo observar bem aqui os vasos, né? Então, sobe aqui a carótida, tá? As cerebrais, né, média do lado esquerdo, cerebral médio do lado direito. Então, as cerebrais direita e esquerda. As cerebrais anteriores, ó, tá? Elas estão bem aqui. Então, eu tenho essa informação e aqui o próprio aparelho, ó, ele já pintou, ele já mostra uma cor diferenciada, um aneurisma nessa região, tá? E o outro aneurisminha menor aqui, ó. Então, eu consigo ter essa informação aqui do lado, é um zoom da imagem. Eu tenho um aneurisma aqui. Provavelmente esse aneurisma aqui foi um achado clínico. Esse daqui deve ter tido algum tipo de alteração, ou o paciente sangrou, teve uma HSA, ou simplesmente, por algum outro motivo, ele fez esse exame, o médico já, né, identificou essa alteração e ele fez o exame para mostrar melhor esse aneurisma. Então aqui eu consigo dar um zoom, observar qual vaso que o médico vai estar acessando o aneurisma, observar o colo do aneurisma, tá? Pode dar uma rodadinha nisso aqui, nessa informação, para poder ver melhor essa informação, observar o tamanho do aneurisma, medir esse aneurisma. Então, eu preciso trazer essa informação para o médico, né? Esse exame que é um exame de alta qualidade, na fase arterial. E eu tenho exames também aqui na fase portal, né? Então, a portal que é fase venosa, né? Desculpa aí. Então, eu tenho aqui um exame na fase venosa. Então, esse exame eu consigo identificar bem mesmo aqui os seios venosos, tanto no MIP como também aqui no 3D. Então, o 3D tem essa qualidade. Aqui está sendo usado uma ferramenta aqui, um flip, você corta a informação, você corta, né, no meio o crânio do paciente,
e aí você tem essa informação, né, bem legal, bem detalhada. Ah, mas eu preciso tirar o osso para fazer uma angiotomografia cerebral, preciso tirar o osso? Não necessariamente, pessoal. Até mesmo os aparelhos hoje têm só os mais modernos, com as workstations mais modernas, que tem aí softwares que conseguem tirar esses ossos, uma subtração óssea com maior eficiência. No caso, a maioria dos aparelhos não tem, tá bom? São softwares caros. Então, o que eu posso fazer? Mantenho o osso, não tem problema, tá? Eu mantenho o osso e eu simplesmente trabalho as informações ali de uma forma mais clara, tá? Então, aqui está bem, bem desenhado, bem delimitado ali. Legal? Então, assim, é importante, né, estar realizando esses exames, mas a gente tem algumas limitações, tá, dentro dos exames. O exame, apesar de ser um estudo específico para vasos, ele tem, assim, suas limitações, tá bom? Tanto aí dentro de aneurismos pequenos, como em questão do uso do meio de contraste, como em questão de softwares, né? As contraindicações aí estão relacionadas basicamente aí ao não utilizar radiação e o não utilizar contraste. Fora isso, né, o exame em si, ele não tem tantas alterações, não tem tantas contraindicações. Então, é um exame simples, é um exame rápido para ser realizado, mas que precisa, assim, de um contexto de informação envolvido. Ah, mas eu queria ver passo a passo do exame, da aquisição do exame. Eu vou estar liberando alguns vídeos depois, fica muito longa a nossa aula, né? Já, o professor Diana já vai entrar com a aula dela. Então, assim, eu queria estar, né? Eu vou passar para vocês, entregar alguns outros vídeos dentro dos nossos grupos ali, passo a passo, das ferramentas em si. Mas a ferramenta em si, ela está voltada com o aparelho. E a ideia nossa aqui é o que, que é? É ensinar você a dirigir, ensinar você a ter um convívio aí dentro das leis de trânsito. Então, isso é importante, tá? É entender quais são as patologias, o porquê que eu estou fazendo o exame, o porquê que está pedindo esse tipo de estrutura, que estrutura que é essa, isso que é importante. Ah, mas clicar aqui, clicar ali, fazer o exame em si, eu vou estar passando para vocês, né, no segundo momento, e passei algumas informações básicas, e depois a gente trabalha mais em cima, que demanda bastante tempo, tá bom? Eu tenho algumas dicas aqui, tá? Esse material vai estar, depois vou estar printando essa tela aqui, mandando para vocês, de dicas do dia a dia ali. Então, isso é importante, tá bom? Questão de pós-processamento, parâmetros técnicos relacionados ao pitch, espessura de corte, documentação, mas são informações aí que é legal ver com bastante calma, tá? Então, vamos lá, né? Algumas imagens aqui, mostrando algumas imagens para vocês de pós-processamento, tá? De anatomia. Não vou ficar descrevendo toda a anatomia aqui, passo a passo. Esse conteúdo depois vai estar voltando para vocês. Vou estar mandando também nos grupos esse conteúdo em slide, em PDF, tá bom? Então, fica mais fácil depois de estar lendo com calma, identificando cada estrutura. Então, mostrando, dá para vocês verem aqui que o MIP é bem eficiente, tá bom? O MIP a gente consegue ver bastante estrutura e delimitar bem estruturas, tanto MIP como 3D. Isso é de suma importância, tá bom? Claro, aqui é um simpósio, é super rápido, informações rápidas, derramar informação sobre vocês, mas uma coisa que eu queria perguntar para vocês, uma coisa que vocês também têm que se perguntar constantemente, né? Você se sente preparado para estar atuando dentro dos serviços? Hoje, né, eu vejo o lado das empresas e vejo o lado do colaborador, o lado do profissional da SEX radiológica, o profissional que está inserido e o que não está inserido ainda. Então, uma coisa que você tem que se perguntar constantemente se você está preparado para aquilo. Lembrando que a radiologia ela é muito específica. Ela é específica a ponto de que quando você entra dentro de um emprego, entra dentro de um serviço, você vai estar praticamente sozinho comandando aquilo. Você comanda a tomografia, você comanda o raio-x, você comanda a hemodinâmica, você comanda o arco cirúrgico. É você que está comandando. Vai ser muito difícil ter alguém do seu lado. Então, assim, por isso que às vezes a gente fica meio chateado. Ah, mas a empresa abriu uma vaga aqui, mas pediu experiência, porque eles se sentem inseguros. Então, assim, você como profissional, como estudante, como profissional iniciante, como profissional atuante, você se sente preparado,
você, né, levaria o seu filho para estar realizando exame com você? Então, você é né, você sente essa segurança, vou pegar meu filho e meu filho vai vir até o serviço e ele vai fazer o exame com um profissional igualzinho eu, ou eu. Então, assim, se você fala, não, opa, né, eu sei fazer, eu conheço esse conteúdo, eu conheço esse tipo de procedimento, legal, né? Você está no caminho, está se preparado, é claro, não deixa também ali, né, a arrogância aflorar, mas você tem que ter essa consciência do seu conhecimento. Se não, opa, deixa eu buscar um pouco mais de informação, deixa eu me envolver mais, deixa eu treinar mais, deixa eu fazer parte prática, deixa eu conhecer um pouco mais de conteúdo. Então, isso é muito importante para vocês, tá bom? E vocês estão no caminho. Quem está aqui hoje, com certeza, está nesse caminho. Isso aqui tá peneirado aqui, está filtrado. Então, são pessoas que estão buscando conhecimento. Isso é real, tá bom? Então, para a gente finalizar a aula, para finalizar a aula, né, como de forma ilustrativa aqui de finalizar a aula, a nossa finalização da aula é o slide 1. O slide 1 quer dizer o quê? Opa, volta, revê todo esse contexto, reaprende tudo que foi falado, porque não foi essa caminhada, né, de uma hora e pouco a gente está junto, que essa caminhada que já, o conteúdo já está dentro de você. Então, assim, o conteúdo ainda não está dentro de mim, não está dentro dos profissionais, a gente tem muito espaço, precisa buscar muito conhecimento. Então, assim, reveja, se eu que montei essa aula, se eu for voltar aqui e assistir de novo a minha aula, eu vou ver um monte de coisa que eu vou, opa, isso aqui eu não falei, isso aqui eu não sei, isso aqui eu vou buscar esse conhecimento. Então, assim, se eu for rever isso, eu vou ver um monte de coisa, um monte de brecha. Se você for ver, também vai acontecer isso, tá bom? Eu vou estar encerrando aqui a aula de cerebral.